do que Deus falou conosco nesta última quarta-feira, sobre restauração diante de uma perda. O tema desta noite, a restauração diante da perda. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por cada dízimo, por cada oferta de amor, que os teus filhos generosamente têm semeado nesta casa. Retribui, Pai, de forma extraordinária, cada pessoa, desde as crianças, Pai, aos jovens, cada pessoa que aqui tem sido bênção para este ministério, retribui. E eu te peço especialmente que no mês de março venha muitas surpresas na vida do seu povo, para que eles possam, Senhor Jesus, ter a certeza que isto é resultado da fidelidade deles. Peço também que a palavra que será ministrada agora, que ela caia em boa terra que é o nosso coração e produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, minha preciosa família espiritual, como eu comecei a falar quarta-feira, o nosso Deus é um Deus que ele é especialista em restauração. E aonde há uma perda, tenha certeza que Deus pode restaurar. E eu queria começar falando que às vezes nós vivemos alguns momentos das nossas vidas, Deus falava isso muito forte comigo. Às vezes nós passamos por um período de luto de verdade, às vezes de perdas, de dificuldade, de problemas, passamos por situações que, entenda pelo Espírito que eu vou dizer, nós até sangramos, e parece naquele momento que a nossa vida está regredindo. Eu não sei se você já passou por isso em algum momento da sua vida, em que você olha e você diz assim, meu Deus, minha vida está desmoronando, Senhor, minha vida está desabando, está dando tudo errado. Às vezes na vida profissional da tua esposa, às vezes na vida profissional do teu marido, às vezes na vida profissional de um filho, está tudo desmoronando, e aí, vem a sensação de perda, a minha vida está dando tudo errado, aí vem o desânimo, a vontade de não vir mais à igreja, a vontade de não congregar, a vontade de sumir, aí o inimigo, porque o inimigo é astuto, ele joga vergonha no teu coração, olha, as pessoas vão falar da tua vida, olha a tua vida como está, olha a sua dificuldade, olha o seu problema, e às vezes a sensação que nós temos, é que nós somos derrotados, fracassados, que nós perdemos, mas deixa eu te falar uma coisa aqui, muito importante, o processo de restauração da parte de Deus, ele às vezes vem de uma forma que nós não conseguimos entender. A restauração às vezes é um processo doloroso. A restauração às vezes é um processo que nós não entendemos. Eu já passei por alguns processos de restauração de Deus. Ao ler a Bíblia Sagrada, eu vejo pessoas que passaram por um processo de restauração de Deus. E às vezes não é muito bom. Você já viu quando você vai restaurar algo, fazer uma reforma em casa? Você diz assim, olha, a reforma vai começar hoje, chega a equipe de obras, os pedreiros, e aí você volta e está tudo lindo, maravilhoso, é assim? Não. Geralmente quando há uma reforma, uma restauração, sobra muito entulho, é muito pó, é muita poeira, o cenário no primeiro momento é de arrependimento. Eu falei isso aqui esses dias, eu fiz uma reforma em casa, morando em casa, e no meio da reforma, eu e a bispa nos olhamos e nós falamos, que loucura que nós fizemos, para que nós fizemos isso? Porque é um processo doloroso, é pó para todo lado, é terrível, e trazendo para a nossa vida, às vezes quando Deus está trabalhando em nós, às vezes a situação fica terrível, porque às vezes Deus precisa nos moldar, precisa trabalhar no nosso caráter, precisa trabalhar nas nossas emoções, precisa trabalhar nos nossos pensamentos, precisa trabalhar no nosso modo de viver, e aí parece que quando Deus está agindo, trabalhando, parece que está tudo ruim, está tudo dando errado, mas entenda, há momentos que Deus está trabalhando que nós não entendemos, nós não compreendemos, mas tenha certeza, Ele é um especialista em restauração, e Deus sabe exatamente o que faz na minha
e na sua vida. Você consegue compreender o que Deus está falando? Então, por que eu estou falando isso? Repassando um pouquinho da mensagem de quarta-feira, para você entender, porque eu falei da mulher sunamita, que o profeta Eliseu, ele vem, o profeta Eliseu, e ele é usado pelo Senhor, o profeta, de maneira a dizer para a mulher sunamita, olha, eu contei uma história da mulher sunamita que ninguém conta, um lado da vida dela que é muito pouco falado, pelo menos eu falei aqui quarta-feira, eu nunca vi ninguém falar, que é o momento em que o profeta fala para ela assim, olha, sua vida está ajustada, seu marido está bem, seu marido tem uma condição financeira bacana, legal, vocês têm propriedade, vocês têm tudo, mas vocês vão sair desta terra agora, vocês vão sair da onde vocês estão, porque vai vir uma fome de 7 anos, e vocês vão embora daqui, vai para qualquer lugar, e aonde vocês forem, Deus vai abençoar, esta terra vai passar por uma situação devastadora. E aquela mulher, ela ouve a voz do profeta, e diz a palavra que ela obedece. Isso está narrado em 2 de Reis, capítulo 8, versículo 1, que diz assim, falou Eliseu àquela mulher, cujo filho restaurara a vida, dizendo, levanta-te, vai com os teus, de tua casa e mora onde puderes, vai para onde você quiser, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os seus da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Essa mulher obedeceu. Me lembrou quando a bispa leu o seu testemunho, Lore, de alguém te perguntar, está tudo bem? E você dizer, o que Deus falou aqui em 2019, né? Estou esperando o melhor de Deus, ainda hoje. Então, às vezes você ouve uma palavra aqui, e o inimigo quer roubar isso de você. A mesma palavra que eu falei em 2019, que a Lore usou repetidas vezes na vida dela e usa até hoje, quantas pessoas não usaram ao longo desse tempo? Quantas pessoas deixaram de obedecer uma palavra que foi ministrada através do altar? Porque às vezes parece que é bispo, isso é um mantra qualquer, não é uma palavra qualquer. Isso tem um respaldo bíblico, tem um respaldo de Deus, o que é falado sobre o altar. E quando o profeta fala, mulher, deixa tudo, ela se levanta, ela pega a sua família, não é que a vida dela estava arrebentada, a vida dela estava equilibrada. Mas se ela não obedecesse à voz do profeta, ela iria se arrebentar, porque ela iria passar por um processo de fome, porque a terra teria fome. Depois você veja o culto de quarta-feira, se você não esteve aqui, e ela vai embora, fica 7 anos, 7 anos depois ela volta, e como que ela volta 7 anos e vai requerer a terra? Tinha gente na terra dela, ela não tinha mais direito. Às vezes nós vivemos assim, se eu deixar isso aqui alguém vai pegar, se eu deixar isso aqui alguém vai entrar, eu não vou abrir mão disso porque é meu, eu não vou deixar porque é meu. Eu conheci uma pessoa que morava numa edícula de uma pessoa da família e dizia assim, não, eu não vou sair daqui, porque se eu sair daqui, minha irmã toma a minha edícula, eu não vou sair daqui, porque se eu sair daqui eu vou ficar sem nada, e a pessoa ficou, porque ela achava que um dia a mãe ia morrer, e a edícula e a casa ia ficar para ela. A mãe arrumou um abençoado, diz, filho, é o seguinte, pica a mula aí, porque não dá para você ficar mais aqui agora não, que eu estou com o meu companheiro, não te quero mais aqui. E a pessoa ficou a ver navios, ficou desesperada, porque eles me roubaram tudo que eu tinha. O que eu quero que você entenda, é que essa mulher, ela obedeceu. Eu contei a história, não vou repetir, 7 anos depois ela volta, Geazi está falando exatamente dela para o rei, dizendo assim, olha, teve um caso de uma mulher que o filho morreu, o profeta, e ela queria uma audiência com o rei não ia dar audiência para ela. Ela entra gritando e Geazi fala, a mulher que eu te falei é essa. O rei manda chamar e manda devolver tudo para ela 7 anos depois, e manda restituir tudo, até o que a terra deu de lucro. Então, é para você entender que às vezes nós passamos por alguns processos que nós não entendemos, mas é necessário obedecer à voz de Deus. E o que Deus falou muito ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês. Talvez pessoas hoje aqui, você nem se deu conta, talvez você é essa pessoa que eu falei, que um dia, tua vida ficou arrebentada, talvez você teve vergonha, talvez teu nome ficou sujo, talvez você perdeu coisas, talvez você perdeu dinheiro, você se arrebentou,
e você disse assim, Deus está me castigando, você pensou, eu vou largar tudo, e de repente você olha para a tua vida hoje, e você vê que esse inverno já passou, e você vê que aquilo tudo que você passou, hoje Deus restituiu e restaurou a sua sorte de tal forma, que quando você olha para a sua vida hoje, você diz assim, meu Deus, realmente eu estou vivendo como diz o Salmo 126:1, quando o Senhor, põe para mim Salmo 126:1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha. Quantos de nós já não estamos assim? Hoje eu louvo a Deus quando eu olho para a minha vida, pelas coisas que eu passei, pelas lutas, pelas guerras, pelas dificuldades. Quantas vezes eu passei por processos de Deus que eu falei, Senhor, será que eu vou aguentar tudo isso? Mas nós passamos pelos processos de Deus, e Deus estava restaurando a nossa sorte. Deixa eu falar para você entender melhor, para você compreender o que o Espírito Santo de Deus está te falando. Às vezes a sensação que nós temos, por conta de alguns acontecimentos, é que nós regredimos, mas você não regrediu, Deus está trabalhando na sua vida. Fala para o seu irmão, fala, você não regrediu, Deus está trabalhando na sua vida, você não regrediu, nós não regredimos, amados, nós estamos num processo de Deus. Bispo, muitas coisas não aconteceram na minha vida. Deixa eu te explicar por que eu estou te falando isso, que não é uma regressão, é um trabalhar de Deus. A Bíblia fala da história de José. Eu sempre gosto de me recorrer à história de José, porque eu tenho uma empatia muito grande com a história de José, como se fosse a minha própria história. E a história de José narra que José é abandonado pelos irmãos, pela família, né, pelo seu próprio sangue. Ele é vendido como escravo, ele é desvalorizado, ele vira uma moeda de troca, né? Ele se torna um homem livre, ele se torna escravo, é vendido como escravo, estava como escravo porque ele não era escravo. E aí ele vai parar num lugar, e quem olha a vida de José, e José contando, poxa, eu não sou escravo, meu pai é um homem assim, meus irmãos me venderam, talvez alguém olhe para a vida dele e fala assim, esse cara está arrebentado na vida, esse cara se deu mal, essa pessoa se deu mal. Talvez quando você conta a sua história para alguém diga para você, meu Deus, coitado dessa pessoa, vira as costas e fala, meu Deus, coitado, esse aí não tem jeito não, esse aí a vida está uma desgraça, quem olhava para José não sabia que tudo aquilo era um processo de restauração, para algo maior. Então Deus nos chama para algo maior, Deus nos chama para fazer a vontade dEle, Deus nos chama para fazer coisas grandes nas nossas vidas. Então, hoje, eu repassei um pouquinho do que eu falei quarta-feira, e hoje eu quero mostrar para você, como Deus tem provisão para tudo. Testemunho do meu sobrinho, também enquanto eu estava aqui, eu vibrei, me tocou muito o coração, porque, você veja que interessante, 200 cursos, eu fico imaginando uma pessoa fazer 200, não sei se ele falou de forma assim, exagerado, ou se ele fez 200 cursos, ele fez 200 cursos, eu acho que se eu viver a vida toda, eu não vou fazer 200 cursos, e ele fez, e no testemunho, eu li o testemunho antes de entrar, ele diz assim, eu estava preparado, eu me sentia a quinta bolacha do pacotinho, eu fui para a entrevista, eu cheguei lá, e o gerente disse, não serve, às vezes a gente se prepara para algo, a gente tem conexões, falamos com pessoas, fazemos ligações, e aquela oportunidade não vem a frustração. Mas ele disse, eu não me frustrei, eu não me desanimei. Isso é muito importante, guarda esta palavra. Porque a provisão vem de Deus, de repente ele escreve uma carta, e aí cai na mão de alguém que lê, tem a mesma história, conecta, e Deus faz como eu preguei quarta-feira. Como Geazi falando com o rei, e de repente chega a mulher sunamita e o rei favorece ela. Foi assim que aconteceu. Então, Deus tem um meio de trazer a provisão para as nossas vidas. Deus tem um meio de restaurar. Então, queria falar uma coisa para você. Deus é restaurador. Não fique inquieto. Não fique agitado por não saber como vai se resolver esta situação. Não fique temeroso, porque você não sabe de que forma as coisas vão acontecer. Deus é restaurador. Diga, Deus é restaurador. Diga para o seu irmão, diga, Deus é o restaurador. Ele é o restaurador.
Ele é o restaurador. Deus é o restaurador. Olha o que diz o profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe... A Bíblia fala de que um oleiro, um especialista em barro, está fazendo um vaso. Um especialista está fazendo um vaso. E a Bíblia fala que como o vaso que estava na mão desse especialista, desse oleiro, ele estraga, o oleiro vai lá e pega o mesmo barro e refaz, ele restaura e faz um vaso novo. E aí no versículo 5, o Senhor Jesus se compara a este oleiro. E ele diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, o nosso Deus é um Deus restaurador. Agora, como acontece o processo de restituição? Como acontece o processo de restauração? Como é que isso ocorre? Você precisa saber. Porque talvez você diga: bispo, eu preciso de uma restauração na minha vida. Bispo, eu preciso de uma restauração no meu casamento. Bispo, eu preciso de uma restauração na minha vida profissional. Bispo, eu preciso de uma restauração na minha vida com Deus. Como ocorre o processo de restauração? O processo de restauração começa no coração. O teu coração precisa estar aberto para esta restauração. E o processo de restauração começa com uma oração e também com um desejo de mudança. Então, como que isso acontece? Às vezes, quando Deus vê um coração verdadeiro, quando Deus vê um coração íntegro, quando Deus vê um coração honesto, escute o que eu vou te dizer, porque isso é muito sério. Deus começa incomodando o seu coração. Quando Deus quer fazer algo, Ele vai usar pessoas. Deus, para fazer uma obra grande, Deus usa pessoas. Deus, para fazer algo extraordinário, Deus usa pessoas. Deus vai usar a minha vida, vai usar a sua vida, qualquer um de nós. Só que a Bíblia fala que Deus sonda e conhece o quê? O coração, a intenção do coração. Deus conhece a intenção do coração de cada um de nós. A palavra ainda não saiu na nossa boca, o Senhor já a conhece. Então o Senhor conhece a intenção do nosso coração. O Senhor conhece a verdade que está no meu e no seu coração. E o que Deus faz? Quando Deus tem algo para fazer, quando Deus tem algo grande para manifestar, Deus sonda os nossos corações. E aí, quando tem algo próximo de nós, que precisa de uma restauração, precisa de uma mudança, ou algo grande precisa acontecer, Deus vai usar a vida destas pessoas, cujo o coração está nas mãos dEle. E aí a Bíblia fala da vida de um homem que tinha um coração contrito a Deus. E esse homem é chamado de Neemias. Você sabe a história, eu vou passar um pouco aqui por ela, porque eu preciso falar com você sobre a história de Neemias. Lá em Neemias, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias fala que ele era o copeiro do rei, ele experimentava o vinho antes do rei beber, ele experimenta, ele vê que está tudo ok, não tem veneno, não tem problema nenhum, não está estragado, e ele vai e oferece para o rei, só que Neemias confessa: eu estava triste, havia uma tristeza na minha alma. E o versículo 2 diz que o rei percebe. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se você não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi, fiquei com medo, disse Neemias, sobremaneira. Mas eu fui honesto e falei a verdade. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Neemias está ali, conversando com o rei Artaxerxes, e o rei fala que está vendo tristeza nele, ele confessa a tristeza, e ele fala: qual o motivo da sua tristeza? Ele fala: rei,
Eu estou triste porque eu soube que a terra da minha família está assolada, está tudo arrebentado. Houve um problema muito sério, está tudo desmoronando. E aí, a gente percebe como às vezes uma certa tristeza, um certo incômodo, às vezes no nosso coração, é movido por Deus. Sabe, às vezes você está triste por uma situação, sabe, às vezes você está inquieto com algo, às vezes você está pensando em alguém, você está inquieto com uma situação, escuta o que eu vou te dizer, é Deus te inquietando em favor daquela pessoa, é o Deus inquietando você, para que você de alguma forma possa ali ser canal de bênção, canal do Senhor para a vida daquela pessoa. E é o que Deus fez com Neemias, Deus faz com todos nós. Às vezes Deus coloca uma inquietação, você está inquieto, você está ali, sabe, alguma coisa está acontecendo, você fala, não, isso não pode ficar assim, eu preciso ajudar, eu preciso ser canal de bênção, eu preciso de alguma forma favorecer. Foi o que aconteceu com Neemias. E olha o versículo 4, disse-me o rei, que me pedes agora, o que você está querendo, Neemias? E aqui entra um segredo, quando algumas situações acontecem, entra um segredo muito importante que eu quero revelar para vocês, que no versículo 4 ele diz assim, então orei ao Deus dos céus. Sempre quando há uma inquietação, sempre quando há alguma coisa no nosso coração, nós temos que orar a Deus, nós temos que orar, porque quando nós oramos, Deus apresenta uma solução, quando nós oramos, Deus apresenta uma resposta, né? Eu tenho pessoas aqui que constantemente me mandam mensagens com necessidades de oração, né, irmã Marise? Irmã Marise recentemente mandou um pedido de oração para mim, e quando eu recebo todos os dias pedidos de oração, e quando eu recebia o pedido de oração dela, eu conversava com a bispa, eu senti na voz dela uma angústia muito grande. Eu falei, bem, a angústia é uma angústia, como se eu sentisse o choro, sabe, embargado nas palavras dela. E eu falei, nós vamos orar, não foi, irmã Marisa? Nós vamos orar por essa situação. Era uma situação muito grave, muito séria, envolvia um montante financeiro, algo muito sério. E hoje ela me mandou um testemunho, quando eu voltava de Santos, dizendo, bispo, Deus ouviu as suas orações. O milagre aconteceu, a provisão chegou, e ela começou a contar tudo o que aconteceu, em vários áudios, vários testemunhos. Eu disse, Senhor, como é importante a nossa vida com Deus, a nossa oração, porque às vezes nós não sabemos como vamos fazer, mas Deus tem a provisão, Deus tem a resposta, Deus tem a solução. Aprenda a orar, a colocar diante de Deus o que você está enfrentando. Amados, nós precisamos colocar diante de Deus, sabe, entenda o que está se passando aqui. Quando algo precisa ser feito, Deus começa a incomodar os nossos corações. Quando alguma coisa precisa acontecer, Deus começa a incomodar os nossos corações. Quando Deus quer fazer algo, Deus começa a incomodar os nossos corações. Talvez o seu coração está incomodado em relação a um filho, você tem que orar. Às vezes o teu coração está incomodado, está angustiado em relação a um marido, uma esposa, alguém da tua família, você tem que orar e pedir para Deus colocar a mão, tomar providência, direcionar. Às vezes você está angustiado com algo que está acontecendo no meio da tua família, algo, o que você precisa fazer? Apresentar isso diante de Deus. Senhor, dá solução, Senhor, manifesta a tua vontade, Senhor, traz a provisão, porque Deus ouve a oração que nós fazemos. Sabe o que eu aprendi? Que às vezes a tristeza, ela pode ser uma forma de Deus chamar a nossa atenção para algo. Às vezes você acorda e fala, não, estou meio angustiado, estou meio triste, sabe? E é a forma de você às vezes parar para refletir e falar assim, Senhor, o que o Senhor está falando comigo? Às vezes eu acordo de madrugada, várias vezes acontece isso comigo, e aí Deus começa a colocar pessoas na minha mente, várias pessoas, algumas pessoas já receberam mensagens minhas 3, 4 horas da manhã, eu sei que elas não vão ver esse horário, alguns vêm, outros não, mas é uma angústia, às vezes me dá uma tristeza, algo acontece, e aí Deus coloca no meu coração, e eu oro. Às vezes eu simplesmente acordo e começa a vir pessoas na minha mente, eu oro, e Deus vai me dando textos bíblicos, eu digito. Não é que eu mando um torpedo com o mesmo texto para 100 pessoas, não. Não é, não. Eu mando às vezes
é direcionado. Olha, Deus está falando isso, olha, Deus está falando isso para você, olha, Deus está mandando isso para você, olha, isso aqui Deus está falando para você, porque é o Espírito de Deus fazendo isso através da minha vida. Às vezes a angústia vem no meu coração em relação a pessoas da igreja, às vezes pessoas que não estão vindo, vem uma angústia no meu coração, porque eu sei, amados, como o inimigo quer, sabe, nos tirar dos caminhos do Senhor. Se tem uma das coisas, amados, escuta o que eu vou te dizer, entenda pelo Espírito Santo de Deus, todas as vitórias que chegaram à sua vida, só chegaram porque você está aos pés do Senhor. Sabe, o inimigo quer que a gente se distancie. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Como o inimigo, às vezes quando vem a provisão de Deus para as nossas vidas, o inimigo quer nos distanciar. A maior arma do inimigo, sabe qual é? É distanciar você dos caminhos do Senhor. Ele usa todas as armas, todos os artifícios, eu vou te mostrar isso aqui. Mas quando nós estamos também nos caminhos de Deus, debaixo da vontade de Deus, todas as portas Deus começa a abrir ao nosso favor. Quando o nosso coração é um coração íntegro, honesto, legítimo e verdadeiro diante de Deus, todas as portas Deus abre, ou seja, Deus move tudo o que precisa ser movido para nos favorecer. Deus tem pessoas estratégicas em todos os lugares desta terra, esperando o momento de serem usados para beneficiar a mim e a você. Amados, Deus move os reis desta terra ao nosso favor. Assim como Artaxerxes foi um instrumento de Deus, Deus usa os reis desta terra para nos beneficiar, para nos favorecer. É assim que Deus atua, é assim que Deus age. Às vezes nós ficamos imaginando, de onde vai vir o meu socorro, como vai ser, porque eu não conheço ninguém lá, eu não sei quem é, como que eu vou fazer? E de repente Deus diz, eu tenho a pessoa lá, eu sei como vou fazer, eu sei como vou agir. Deus tem a provisão que nós precisamos, amados. Sabe, não deixe que a tua mente diga que você é um fracassado. Não se sinta inferior porque você está passando por um momento difícil. Não se sinta alguém que não é merecedor da graça de Deus, por conta de um momento delicado que você está vivendo na vida. Porque o que o inimigo quer é desconstruir você. Ele quer que você pense que você é um fracassado, uma fracassada. O inimigo quer que você pense que para a sua situação não tem jeito. Ei, isso é mentira do diabo. Porque toda a provisão que nós precisamos, nós a encontramos no Senhor. Não há nada demasiadamente impossível para Deus, não há nada que Deus não possa fazer. O sonho de uma mãe, o desejo de uma mãe de fazer o exame de um filho, que é muito caro, não tem um recurso. Deus abre numa empresa um processo para beneficiar uma carta, coloca pessoas para levar essa carta, coloca um anjo para ler esta carta, inclina um coração de alguém que pode, que tem a caneta na mão para dizer, paga metade do exame. Então Deus age de forma que nós não entendemos, mas Deus age. Não podemos ignorar como Deus atua nas nossas vidas todos os dias. Todo dia Deus está agindo na tua vida, ainda que você não veja. Sabe que o processo... Amém, quer aplaudir o Senhor? Pode aplaudir. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amados, Deus tem pessoas em lugares preparadas por Ele, pessoas que estudaram 50 anos, prestaram concurso, se capacitaram de forma sobrenatural e estão em postos altíssimos desta terra. Eu já falei isso aqui outras vezes, apenas para serem canal de Deus para favorecer você. Deus às vezes coloca alguém num cargo de gerente para ficar um ano segurando aquele cargo, para sair você entrar naquele lugar. Deus às vezes coloca um diretor num lugar para conhecer você, amar você, gostar de você, respeitar você, conhecer a sua história, para a pessoa sair de lá e dizer, você que vai ficar no meu lugar, porque não tem ninguém aqui que possa ocupar esse lugar melhor do que você. Então a forma de Deus agir é muito surpreendente. Os detalhes de Deus
tem a marca, tem o DNA de Deus. Olha o que diz o versículo 7, e ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dai-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que permitam-me passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me. O rei, olha como Deus age, olha como Deus inclina, e até hoje Deus faz isso. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Eu tenho 10 minutos, porque hoje é ceia, eu não posso estourar o horário, eu não posso passar do horário. Eu quero nesses próximos 10 minutos dizer uma coisa para você importante. A boa mão de Deus é com você. A boa mão de Deus é com você. E não é porque está dando algumas coisas erradas que Deus se esqueceu de você. Não é porque você está passando aí um período difícil que Deus se esqueceu de você. Não. Agora, o que eu quero que você preste bastante atenção, porque Deus falou muito forte isso comigo enquanto eu estava estudando, é que assim como tem Deus para dar, assim como Deus tem pessoas abençoadas em lugares estratégicos, Satanás tem pessoas que querem nos desmotivar. Satanás tem pessoas que, se você analisar a vida, a história, a reputação, você vai ver que a reputação da pessoa é das piores possíveis, mas ela quer destruir a tua. Pessoas que são usadas por Satanás, pelo diabo, para tentar de alguma forma tirar você do propósito, do caminho que Deus te colocou. Porque o diabo não quer outra coisa senão nos afastar deste Deus abençoador. O diabo não quer outra coisa senão perturbar a nossa mente, para que de alguma maneira a gente se distancie daquele que tem a mão aberta para nos abençoar. E aí Satanás usa alguém para distorcer. Isso está narrado em Neemias 10, 2 versículo 10, diz assim, disto, ou seja, que o rei tinha abençoado, que o rei tinha inclinado o coração, que a vida de Neemias estava indo de vento em popa, que as coisas estavam acontecendo, aí Satanás manda Sambalate, o aronita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Nosso bem-estar incomoda. Fala para o irmão, fala, o seu bem-estar incomoda as pessoas. O seu bem-estar incomoda. Pode falar, não tem medo não. Fala, olha, quando o Senhor começa a te abençoar, pode falar, quando o Senhor começa a te abençoar, isso incomoda as pessoas. Pode falar, não tenha medo não. Fala, isso incomoda. Isso incomoda. Isso incomoda as pessoas. Quando você está na desgraça, todo mundo quer chegar perto para poder se sentir melhor que você, dizer, vai melhorar, a tua vida vai melhorar. E melhora, porque Deus é com você. E aí quando melhora, a Bíblia fala que isso desagrada o coração das pessoas. Tem gente que não quer ver você crescendo, amado. Tem gente que não quer ver você bem. A Bíblia fala desse homem, Sambalate e Tobias. Eles eram homens que estavam tentando desestruturar a vida de Neemias. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você estudar a história deles, você vai ver que eles chantagearam Neemias. Eles tentaram chantagear, dizendo, olha, se você não vier, nós vamos inventar uma mentira para o rei, nós vamos dizer que você quer tomar o lugar do rei. Eles começaram a chantagear. Por que eles fizeram isso, bispo? Porque eles não queriam ver o povo de Deus bem. Você sabe que tem pessoas, entenda o que eu vou te dizer, você precisa entender isso pelo Espírito, só o Espírito de Deus. Tem gente que não quer te ver bem. Escute uma coisa que eu vou te dizer, tem coisas que vai acontecer na sua vida, você não pode compartilhar com outras pessoas. Tem coisas que Deus está fazendo na tua vida, que você precisa se calar.
Tem coisas que estão acontecendo na sua vida, que você precisa ficar calado, quietinho, esperando Deus agir, esperando acontecer. Olha o que diz Neemias 2,12. Então à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Ele diz que ele se levantou de noite, tinha algumas pessoas com ele, e olha o que ele fala: não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Escuta uma coisa, tem sonho seu que não deu certo, sabe por quê? Porque você contou para alguém. Ai bispo, misericórdia, contou para a pessoa errada. E sabe o que a pessoa faz? A pessoa às vezes é usada malignamente para tentar desconstruir o sonho que Deus te deu. Às vezes o teu crescimento, você não tem noção como ele incomoda a vida das pessoas. Às vezes você não tem noção, quando às vezes você tem algo que Deus colocou no seu coração, e você compartilha com alguém, às vezes aquela pessoa faz de tudo, para que aquele sonho não dê certo, para que aquele propósito de Deus não realize. Neemias falou assim, olha o que Neemias fala, olha só: não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Eu quero encerrar dizendo algumas coisas para você nesses 3 minutos. Aprenda a se resguardar, não dê munição para o inimigo. Sabe qual que é o nosso problema quando acontece uma bênção, ou quando a gente recebe uma boa notícia? A gente quer sair espalhando para todo mundo, e falando, para dizer, olha, toma cuidado. Às vezes é melhor você se resguardar, às vezes é melhor você ficar caladinho, quietinho, porque o inimigo usa pessoas para tentar, amados, nos tirar do foco. Deus está com as mãos estendidas para mim. Diga, Deus tem a provisão. Diga, o inimigo usa pessoas para me roubar. Entenda isso, para te desanimar, para te colocar contra Deus, para gerar revolta no seu coração. Pessoas que não têm vida com Deus e querem destruir sua vida com Deus. Pessoas que não têm Deus no coração e querem destruir o seu relacionamento com Deus. Olha o que eu estou te dizendo, versículo 16. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Neemias fala, olha, eu fiquei calado, eu não falei para ninguém tudo que o rei me deu, tudo que Deus fez, tudo que Deus estava fazendo, qual era o meu projeto, que era reformar tudo, as portas, a cidade, fechar as brechas. Eu não falei para ninguém, eu não contei para ninguém, porque tem gente que fica doido para saber o que está acontecendo com a sua vida. Tem gente que está doido para saber o que está acontecendo com você. Fica quietinho. Tem hora que você tem que ficar quietinho. Tem gente querendo saber o que está acontecendo com você. Por que muitas coisas não dão certo, bispo? Porque na hora de se calar, você está falando para um monte de gente que não vai somar com você. Se alguém da tua confiança de Deus que vai orar com você, legal, amém. Agora, pessoas que não tem nada a ver, só para você mostrar que algo está acontecendo na sua vida, fica quietinho. Tem um monte de gente que vive assim, querendo saber o que acontece na sua vida. Eu queria encerrar te mostrando como que nós devemos fazer. Porque se você ler depois, você vai ver que a restauração se concluiu, aconteceu tudo. Tudo aconteceu. Sanbalate, Tobias, Gesem fazendo chantagem, tentando desestimular, ameaçando, falando que ia matar ele, falando, mas tentaram de tudo. Ele diz, eu não posso parar porque eu estou fazendo uma grande obra.
Ah, mas estão falando isso. Ele falou: fala o que quiser, Deus é juiz, Deus é quem sabe, a verdade está com Deus, Deus é verdadeiro, todo homem seja mentiroso. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar. Sabe qual é o problema? Que às vezes a gente para dar ouvido para quem não deve. Deus está fazendo uma obra na tua vida, não para. Deus está fazendo uma obra na tua vida, continua. Não dá atenção para os corvos, para Sambalate, Tobias, Gesem, continua fazendo, porque você está vendo o que está acontecendo já na tua vida. Talvez você já esteja vendo a mão de Deus estendida, as coisas acontecendo. Segue o teu caminho com Deus. Quero falar para alguém que está pela internet agora. Talvez você diga: bispo, eu estou desanimado, um sonho meu morreu, um projeto meu morreu. Talvez você contou para quem não devia. Se volta para Deus, se aproxima, se achegue, porque Deus vai fazer com que a restauração ocorra na sua vida. Eu queria encerrar te mostrando 2 textos, qual deve ser a sua postura, porque diversas vezes, amados, tentaram impedi-lo de fazer o que Deus colocou na vida dele, e eu quero mostrar para você o que você vai fazer. 2 textos eu encerro. Hebreus 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, ele não fez caso da ignomínia, e por isso ele está sentado à destra do trono de Deus. É isso que Deus espera de nós. Sabe o que eu aprendi na minha vida? A olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu brinquei hoje de manhã em Santos. Eu sou de família baiana, né? Nasci em São Paulo, no bairro do Brás, mas o meu sangue é baiano. E como todo bom baiano, né, Edinaldo? A gente gosta de uma fofoca, né? Quando não é cuidado por Deus. Brincadeira, Edinaldo. E quando alguém falava uma coisa para mim, tá sabendo? Eu falava: o que é? Me fala. Eu queria saber tudo. Hoje as pessoas falam: eu tenho um negócio para te falar. Pois não. Não vou falar depois, é muito sério. Eu falo: tá bom, então depois você fala. Ou nem fala também, que eu não quero saber. Porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu quero saber da vida dos outros, mas eu quero saber da minha vida com Deus. Eu quero saber do que Deus está fazendo na minha vida. Entenda o que eu estou te dizendo. Olha para Jesus, olha para o que Deus está fazendo na tua vida. Às vezes você para ficar olhando a vida do outro. Olha, aquele é melhor do que eu. Olha, aquele tem mais do que eu. Olha, aquele tem mais do que eu. Olha o que aquele tem. Olha para Jesus. E eu encerro com 2 Coríntios 4,16, que diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eu encerro dizendo: não desanima. Não desanima por causa do processo que está difícil. Bispo, graças a Deus eu passei da fase da restauração, eu já estou na fase em que Deus já está manifestando as bênçãos. Uau, glórias a Deus. Mas se alguém aqui ainda está na fase da restauração, ainda dói, ainda tem uma luta, tem situações para resolver, não desanima. Não é para você desanimar. Bispo, eu não sei o que eu vou fazer. Ore. Bispo, eu não sei o que vai ser da minha vida. Ore. Ore. Porque Deus tem toda a provisão. Deus tem as pessoas certas, nos lugares certos. Talvez você só não esteja vendo, porque você perdeu o foco, porque você ficou olhando para onde você não devia. Foca em Deus, olha para o Senhor, para o autor e consumador da tua fé, e você vai ver como Deus vai honrar a sua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Vamos orar a Deus, amados? Vamos? Enquanto os nossos diáconos estão preparando os elementos da ceia, vamos orar ao Senhor? Olha, se você precisa ver Deus agir na sua vida, se você precisa ver o trabalhar de Deus na sua vida, se você entrou aqui: bispo, eu estou me sentindo tão fracassado. Bispo, eu passei por uma situação essa semana tão difícil. Talvez você diga: bispo, eu olho para a minha vida, eu não conquistei nada. Bispo, minha
irmã já casou, meu irmão já casou, meu irmão já tem filho, eu nem namorado tenho, nem namorada eu tenho. Bispo, olha, todo mundo lá em casa se formou, meus primos se formaram, eu não consigo nenhum emprego. Parece que você falhou. Parece. Diácono, vamos servir daqui a pouquinho? Diácono, daqui a pouquinho eu estou orando com a igreja, por favor. Nós vamos orar agora. Depois vocês servem, por gentileza. Em nome de Jesus, vamos orar a Deus. Feche os seus olhos. Pai, talvez você se sinta assim: Senhor, eu fracassei. As coisas não estão acontecendo na minha vida. Deus, está me faltando. Eu quero te dizer em nome de Jesus, diga isso para Deus: Senhor, eu não quero me sentir uma pessoa fracassada. Começa a dizer para você mesmo: eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. Talvez você está se comparando a alguém que está agora num outro momento, num outro processo de restauração. Talvez você está olhando para a vida de alguém e você está dizendo: olha como essa pessoa está bem. Acredite, esta mesma restauração vai alcançar a sua vida. Talvez um dia você vai olhar, talvez você vai, num momento muito breve, olhar para trás e vai dizer assim: Senhor, obrigado por esta obra na minha vida. Você vai ficar como Davi ficou, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Meu irmão, minha irmã, se tem alguma coisa desmotivando você, se tem alguma palavra afrontando os teus pensamentos, o teu coração, agora em nome de Jesus eu declaro esta mentira de Satanás caída por terra. Em nome de Jesus eu declaro esta mentira de Satanás caída por terra da tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda arma forjada contra a tua vida não prevalecerá, não prevalecerá, não prevalecerá. As mãos do Senhor estão abertas e estendidas para você. Comece a ver agora com os olhos da fé a restituição na sua vida. Comece a ver agora o teu estado de vida sendo transformado. Comece agora a ver as portas se abrindo ao seu favor. Comece a ver Deus mudando a tua sorte, Deus colocando pessoas no seu caminho. Não se preocupe em pensar como, se veja vivendo. Se veja agora no lugar em que Deus quer que você esteja. Se você entrou aqui hoje triste, essa tristeza foi colocada por Deus para tirar você da zona de conforto. Se você está com um sentimento de angústia no coração, esta angústia foi colocada por Deus para que você se mova, para que você viva por fé, para que você avance em nome de Jesus. Coloca diante de Deus a tua necessidade, meu irmão. Apresenta diante do Senhor nesta noite, porque Ele é poderoso, poderoso, para fazer infinitamente mais na sua vida, em nome de Jesus. Amém.